Boa tarde, turma do quinto ano, e a todas as pessoas que fazem parte desse grupo. Vamos agora então começar a nossa aula de hoje. Nossa aula agora será de matemática. E a nossa atividade de hoje será do livro de vocês, A Conquista da Matemática. E será da página 113 à página 116. Certo, turma? E o tema da nossa aula de hoje será medindo comprimentos, certo? Agora vocês façam a leitura desse texto aí no livro de vocês, para que vocês possam entender um pouco mais, para depois responder as questões, certo? Aqui no texto está falando de medidas. A necessidade de medida mais precisa levou o ser humano a buscar unidades de medida que fosse única para todos os povos. Assim, há aproximadamente 200 anos surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão para comprimento é o metro. Esse sistema passou a ser utilizado em praticamente todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. Sistema métrico decimal. Quando queremos expressar a altura de uma pessoa, a largura de uma porta, as dimensões de uma piscina ou a distância entre duas cidades, convém usarmos a unidade de medida do sistema métrico decimal. Veja aqui abaixo alguns instrumentos que podem ser usados para medir comprimento. Aqui nós temos o métrico articulado, temos a trena, a régua quadrada e a fita métrica. Todos esses instrumentos têm como base o metro, que é a unidade de medida padrão para medir comprimento. Certo, turma? Aí aqui nós temos um metro que é igual a 100 centímetros. A palavra metro vem do grego metron e significa que mede. Quando queremos expressar, por exemplo, o comprimento e a largura de um campo de futebol ou a altura de uma pessoa, podemos usar como unidade o metro. Aqui abaixo nós temos essa imagem de um campo de futebol. Certo, turma? Agora vamos para a página 114. Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou extensão de uma estrada, por exemplo, podemos usar como unidade o quilômetro, representado pelo km. Aqui nós temos esses dois pontinhos, a distância entre Belo Horizonte. Vocês observam aí, aqui nós temos o total de quilômetros, 524 quilômetros. Essa outra aqui, no caso essa primeira é de Belo Horizonte e Vitória, que dá no total 524 quilômetros. Segundo ponto é a extensão da rodovia dos Bandeirantes no estado de São Paulo, que é aproximadamente 160 quilômetros. As unidades de medida como o centímetro e o milímetro são unidades menores que o metro, ou subdivisões do metro. Na régua graduada a seguir, estão destacadas as medidas de 1 centímetro e de 1 milímetro. Aqui vocês observam essa régua. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que a largura de sua capa é 21 centímetros e sua espessura é 15 milímetros. Certo, turma? Vocês observam atentamente para depois responder as questões. Agora vamos para as questões que estão na página 115, que nós temos a nossa atividade de hoje. Agora eu vou realizar a leitura de cada uma das questões.
Primeira questão. Ao viajar por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância. Que unidades e comprimentos são usadas para indicar essa distância? Em turma, nós utilizamos quais unidades de medida? Utilizamos o centímetro, milímetro ou quilômetro. Então, façam a leitura do texto, para depois você responder, certo? Segunda questão. Complete cada frase com a unidade de medida mais adequada. Use as unidades que são o quilômetro, metro ou centímetro. Aqui nós temos agora a letra A. O diâmetro da Terra é aproximadamente 13.000, o quê? 13.000 metros, 13.000 centímetros ou 13.000 quilômetros. Vocês vão completar com uma dessas três palavras, certo? Letra B. A espessura de uma porta é 5. Letra C. O comprimento de uma caneta esferográfica é aproximadamente 15. Letra D. Um terreno tem 36 de frente. Aí vocês vão completar, certo? Com a palavra quilômetro, metro ou centímetro. Terceira questão. Na figura a seguir, aparece a representação de um campo de futebol e das medidas da linha lateral, comprimento e da de fundo, ou seja, da linha de fundo, a largura. Letra A. Em qual unidade deveriam estar indicadas essas medidas? É em metro, quilômetro ou centímetro, turma? Vocês vão escrever uma dessas palavras, certo? Letra B. Qual é a medida do contorno, ou seja, do perímetro desse campo? Aí vocês vão observar a imagem do campo, onde temos a largura e o comprimento dela. Aí estão as duas medidas. Quarta questão. Complete. A medida do contorno de um terreno de forma quadrada é 172 metros. Isso significa que cada lado desse terreno tem metros de comprimento. Então, aqui agora vocês vão completar, certo? Quantos metros de comprimento tem cada um contorno desse terreno, certo, turma? Agora vamos para a página 116. Aqui nós temos agora a quinta questão. Observe os dois polígonos ilustrados a seguir. No polígono laranja, os 4 lados têm a mesma medida. No polígono azul, os 3 lados têm a mesma medida. Aí vocês observem essas duas figuras. Letra A. Usando uma régua quadrada, ou seja, graduada, determine as medidas para completar o quadro. Aqui nós temos esse quadro abaixo, cor do polígono, laranja e azul. Medida de cada lado em centímetro. Então, turma, vocês vão pegar uma régua e medir, certo? Vocês vão medir o tamanho dessas duas figuras, para depois vocês escrever. O laranja tem quantos centímetros? Depois que vocês medirem, vocês vão saber. E o azul também, certo? A medida de cada lado em milímetro e o perímetro em centímetro. Vocês vão medir para depois completar esse quadro. Vocês vão utilizar a régua para medir essas duas figuras. Letra B. Explique para um colega como você pensou para resolver o item anterior. Então, isso aqui é a resposta pessoal, certo? É de acordo com o que você utilizou para responder essa pergunta aí. Sexta questão. O perímetro de um polígono é a medida do contorno desse polígono, o que corresponde à soma das medidas de seus lados. Observe os quadriláteros abaixo e, usando uma régua quadrada graduada, complete o quadro a seguir. Aí vocês vão observar cada uma dessas imagens, ó.
desse polígono. E depois vão responder esse quadro aqui. Vocês vão precisar também de uma régua para medir cada um desses lados dessas figuras, certo? Aqui no quadro nós temos cor do quadrilátero. As cores são essas: laranja, marrom, amarelo, verde e azul. Aí aqui nós temos medida dos lados em milímetro. Vocês vão medir em milímetro cada um desses lados, desses polígonos, e depois vão escrever, certo? Nome do polígono. Agora vocês vão escrever o nome deles. O laranja. Que polígono é esse? No caso aqui, o laranja é um retângulo. Aí o marrom. E assim vocês vão observar cada um deles e escrever o nome, certo? Perímetro em milímetro. Agora vocês vão medir de novo. No caso aqui, vocês vão medir o perímetro deles. Certo, turma? Só lembrando que vocês vão precisar de uma régua para medir cada um dos lados desses polígonos, certo? E no caso, turma, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas questões, é só mandar no meu PV. Tá bom então? Então até mais.